Capítulo 10 – A vingança do carro elétrico. Há tantos comerciais de carros e caminhões na TV que é fácil ficar imune a eles e ignorar seu conteúdo. Tudo bem, até porque não há muita coisa digna de nota nesses anúncios. Os fabricantes de carros que se esforçam um pouco em seus anúncios almejam as mesmas coisas há décadas. Um carro com um pouco mais de espaço, alguns quilômetros a mais por litro, volantes mais macios ou um porta-copos a mais. Aqueles que não arranjam nada de interessante para promover seus carros recorrem a mulheres com pouca roupa, homens com sotaque britânico e, quando necessário, camundongos dançando de jaleco para tentar convencer o público de que seus produtos são melhores do que os da concorrência. Da próxima vez que passar um anúncio de carro na sua TV, pare um instante e preste atenção no que está sendo dito. Quando se nota que um evento da Volkswagen do tipo saia dirigindo é só um código para estamos tornando a experiência de comprar um carro um pouco menos sofrida, se começa a perceber o quanto a indústria automotiva afundou. Em meados de 2012, a Tesla Motors chocou seus colegas complacentes da indústria automotiva. Começou a despachar para o mercado o sedã Model S. Esse veículo de luxo completamente elétrico podia percorrer mais de 480 km com uma única carga. Atingia 96 km por hora em 4,2 segundos. Acomodava até 7 pessoas, se fossem usados assentos opcionais virados para trás para crianças. Também tinha 2 porta-malas. Havia o porta-malas convencional e aquele que a Tesla chama de frunk, de front trunk, ou porta-malas dianteiro, onde em geral ficaria um motor enorme. O Model S funciona com um pacote de baterias elétricas que representa a base do carro, e um motor elétrico do tamanho de uma melancia localizado entre os pneus traseiros. Livrar-se do motor e do barulho de sua maquinaria estridente também tornou o Model S silencioso. Ele superava a maioria dos outros sedãs de luxo em termos de velocidade bruta, quilometragem, dirigibilidade e espaço para bagagem. E tinha mais, como o detalhe fofo das maçanetas prateadas da porta que ficavam embutidas no corpo do carro até o motorista se aproximar dele. Então, saltavam para fora, o motorista abria a porta, entrava e as maçanetas se retraíam novamente, nivelando-se com a carroceria. Uma vez dentro do veículo, o motorista encontrava uma tela touchscreen de 43 cm que controlava a maioria das funções do carro, fosse aumentar o volume do som ou abrir o teto solar com um deslizar do dedo. Enquanto a maioria dos carros tem um painel grande para acomodar diversos indicadores e botões e proteger as pessoas do barulho do motor, o Model S oferecia um espaço amplo. Tinha conexão contínua com a internet, permitindo ao motorista fazer streaming de música por meio do console touchscreen e exibir grandes mapas do Google para orientação. Não era necessário virar a chave, nem mesmo pressionar um botão de ignição para dar a partida no carro. O peso do motorista sobre o assento, combinado com um sensor no chaveiro, no formato de um pequeno Model S, era suficiente para ativar o veículo. Feito de alumínio leve, o carro alcançou o mais alto índice de segurança da história e podia ser recarregado de graça em postos da Tesla espalhados por rodovias de todos os Estados Unidos e, mais tarde, do mundo inteiro. Tanto para engenheiros quanto para aqueles preocupados com o meio ambiente, o Model S representava um modelo de eficiência. Os carros tradicionais e os híbridos têm algo entre centenas e milhares de partes móveis. O motor precisa realizar constantes explosões controladas com pistões, eixos de manivelas, filtros de óleo, alternadores, ventiladores, distribuidores, válvulas, bobinas e cilindros, entre muitas peças de maquinaria necessárias ao funcionamento. A força produzida pelo motor precisa passar por embreagens, marchas e eixos de transmissão para fazer as rodas virarem. E então, o sistema de escapamento tem que lidar com os resíduos. Os carros acabam com uma eficiência de 10 a 20% para transformar a entrada de gasolina em saída de propulsão. A maior parte da energia, cerca de 70%, é perdida na forma de calor no motor, enquanto o resto se esvai por resistência ao vento, freios e outras funções mecânicas. Já o Model S tem uma dúzia de partes móveis, com um pacote de baterias enviando energia imediatamente para um motor do tamanho de uma melancia que movimenta as rodas. Tem uma eficiência de 60%,
perdendo a maior parte do restante de sua energia para aquecer. Faz o equivalente a 160 km por um pouco menos de 4 litros de combustível. Outra característica diferenciada do Model S era a experiência de comprar e possuir um carro. Não era preciso ir a uma concessionária e regatear com o vendedor insistente. A Tesla vendia o Model S diretamente ao consumidor por meio de suas lojas e de seu site. Em geral, as lojas ficavam em shoppings sofisticados ou subúrbios ricos, não muito longe das lojas da Apple que lhes serviam de modelo. Os clientes entravam e encontravam um Model S completo no meio da loja, e, com frequência, uma versão da base do carro exposta perto dos fundos, para mostrar o pacote de baterias e o motor. Havia grandes telas com touchscreen em que se podia calcular quanto se economizaria em combustível ao optar por um carro completamente elétrico e configurar o visual e os recursos adicionais da futura aquisição. Depois de concluído o processo de configuração, o cliente podia passar o dedo com força sobre a tela e seu futuro Model S aparecia teatralmente numa tela ainda maior no centro da loja. Se alguém quisesse entrar no modelo em exibição, um vendedor afastava o cordão de veludo vermelho próximo à porta do motorista e deixava o cliente sentar-se ao volante. Os vendedores não eram remunerados com comissões. Não precisavam convencer ninguém a comprar um conjunto de itens extras. Se o cliente acabasse comprando o carro na loja ou pelo site, este era entregue em qualquer local. A Tesla o levava à sua casa, ao seu escritório ou a qualquer outro lugar à sua escolha. A empresa também oferecia aos clientes a opção de apanhar os carros na fábrica do Vale do Silício e agradar os amigos e familiares com uma visita às instalações. Nos meses posteriores à entrega, não havia nenhuma troca de óleo ou ajuste para fazer, já que o Model S não precisava disso. Nele, não havia grande parte da sujeira mecânica básica de um veículo de combustão interna. No entanto, se houvesse algum problema com o carro, a Tesla o buscaria e emprestaria outro ao cliente durante o período do conserto. O Model S também oferecia uma maneira de resolver problemas que nunca se tinha visto num carro de produção em massa. Alguns dos primeiros proprietários reclamaram de defeitos, como as maçanetas das portas não saltarem direito, para fora, ou os limpadores de para-brisa funcionarem em alta velocidade. Eram falhas indesculpáveis para um veículo tão caro, mas a Tesla costumava agir com esperta eficiência para corrigi-los. Enquanto o proprietário dormia, engenheiros da empresa examinavam o carro via conexão de internet e baixavam atualizações do software. Quando o cliente tirava o carro para dar uma volta de manhã e o encontrava funcionando direito, ficava com a sensação de que duendes mágicos haviam feito o trabalho. A Tesla logo passou a mostrar sua habilidade com softwares em outros trabalhos além de reparar erros. Desenvolveu um aplicativo de smartphone que permite aos usuários ligar o ar-condicionado ou a calefação à distância e ver num mapa onde o carro está estacionado. A companhia também instalou no Model S atualizações com novos recursos. Durante a noite, o Model S às vezes ganhava novos controles de tração para percorrer lugares montanhosos e rodovias, ou podia, de repente, ser recarregado com muito mais rapidez do que antes, ou possuir maior abrangência de controles por voz. A Tesla transformara o carro num gadget, um aparelho que melhorava depois de comprado. Como explicou Craig Venter, um dos primeiros proprietários de um Model S e famoso cientista que decodificou o DNA humano, isso muda tudo em transportes. É um computador sobre rodas. Os primeiros a notar o feito da Tesla foram os tecnófilos do Vale do Silício. A região está cheia de adeptos iniciais dispostos a comprar os mais novos aparelhos e sofrer com suas imperfeições. Em geral, tal hábito se aplica a dispositivos de computação com preços que vão de $100 a $2.000. Dessa vez, os adeptos iniciais se mostraram não apenas dispostos a gastar $100.000 num produto que podia não funcionar, mas também a confiar sua integridade física a uma startup. A Tesla precisava de um estímulo inicial de confiança e o recebeu numa escala que poucos esperavam. Nos primeiros meses após o início das vendas do Model S, eram vistos 1 ou 2 por dia nas ruas de São Francisco e de cidades vizinhas. Depois, passaram a ser 5 a 10 por dia. Logo, o Model S parecia ser o carro mais comum em Palo Alto e em Mountain View, as duas cidades no coração do Vale do Silício. O modelo emergiu como símbolo maior de status para os tecnófilos ricos,
permitindo-lhes ao mesmo tempo se exibir, ter um novo gadget e afirmar estar ajudando o meio ambiente. Do Vale do Silício, o fenômeno Model S se espalhou para Los Angeles, em seguida ao longo da costa oeste e depois em Washington D.C. e Nova York, embora em menor escala. A princípio, os fabricantes de automóveis mais tradicionais viram o Model S como um blefe e suas vendas crescentes parte de um modismo. Entretanto, tais percepções logo deram lugar a algo mais próximo do pânico. Em novembro de 2012, poucos meses depois de chegar ao mercado, o modelo foi escolhido o carro do ano pela Motor Trend, na primeira eleição por unanimidade de que todos na revista se lembravam. A criação da Tesla derrotou 11 veículos de empresas como Porsche, BMW, Lexus e Subaru, e foi saudada como prova positiva de que os Estados Unidos ainda podem realizar grandes feitos. A Motor Trend celebrou o Model S como o primeiro carro sem motor de combustão interna a ganhar seu principal prêmio e declarou que o veículo era manejado como um carro esportivo, movia-se com a suavidade de um Rolls-Royce, tinha a resistência de um Chevy Equinox e era mais eficiente do que um Toyota Prius. Vários meses depois, a Consumer Reports deu ao modelo a mais alta nota já conferida a um carro em sua história, 99 em 100, proclamando-o o melhor carro já construído. Foi por volta dessa época que as vendas do veículo começaram a disparar, juntamente com o preço das ações da Tesla, e que a General Motors e outras montadoras formaram equipes para estudar o Model S, a Tesla e os métodos de Elon Musk. Vale a pena fazer uma pausa para refletir sobre a realização da Tesla. Musk se propusera a produzir um carro elétrico com nenhuma concessão. Ele conseguira. Depois, usando uma espécie de técnica de judô empreendedor, derrubou décadas de críticas a carros elétricos. O Model S era não apenas o melhor carro elétrico, era o melhor carro, ponto. Aquele que as pessoas desejavam. Os Estados Unidos não viam uma empresa automotiva tão bem sucedida desde que a Chrysler surgira, em 1925. O Vale do Silício fizera pouca coisa digna de nota na indústria de automóveis. Musk nunca tinha administrado uma empresa da área e era considerado arrogante e amador por Detroit. Contudo, um ano depois do início das vendas do Model S, a Tesla declarara lucro, atingira 562 milhões de dólares em receita no trimestre. Elevara sua previsão de vendas e se tornara tão valiosa quanto a Mazda Motor. Elon Musk tinha criado o equivalente automotivo do iPhone. E executivos do setor em Detroit, no Japão e na Alemanha tinham apenas seus anúncios vagabundos para assistir enquanto refletiam sobre como algo assim tinha acontecido. Podem-se perdoar os veteranos da indústria automotiva por terem sido apanhados desprevenidos. Durante anos, a Tesla parecera um completo desastre, incapaz de fazer algo direito. A empresa demorou até o início de 2009 para de fato se acertar com o Roadster e resolver os problemas de fabricação por trás do carro esportivo. Justo quando tentava impulsionar o Roadster, Musk enviou um e-mail aos clientes declarando um aumento no preço. O preço original do carro era a partir de 92 mil dólares, que agora seria reajustado para 109 mil. No e-mail, Musk dizia que 400 clientes que já haviam encomendado um Roadster, mas ainda não o tinham recebido, teriam que arcar com a mudança de preço e precisariam desembolsar mais dinheiro. Ele tentou acalmar a base de clientes da Tesla, argumentando que a empresa não tinha como não elevar os preços. O custo de fabricação do Roadster se tornara muito mais alto do que a companhia inicialmente esperava, e a Tesla precisava provar que podia produzir carros com lucro para melhorar suas chances de assegurar um grande empréstimo do governo necessário para o desenvolvimento do Model S, cuja data de entrega era prevista para 2011. Abre aspas. Acredito firmemente que o plano estabelece um compromisso razoável entre ser justo com os primeiros clientes e assegurar a viabilidade da Tesla, o que obviamente é do interesse de todos os clientes. Os carros elétricos voltados para o mercado de massa têm sido meu objetivo desde o início da empresa. Não quero e não acredito que a grande maioria dos clientes da Tesla queira que façamos qualquer coisa que ponha em risco esse objetivo. Fecha aspas. Embora alguns clientes tenham resmungado, Musk havia em parte interpretado bem sua base de clientes.
eles apoiariam praticamente qualquer sugestão que ele fizesse. Depois do aumento do preço, a Tesla fez um recall relacionado à segurança. Afirmou que a Lotus, fabricante do chassi do Roadster, deixara de apertar direito um parafuso em sua linha de montagem. Pelo lado positivo, a companhia só havia entregado 345 Roadsters, o que significava que podia consertar o problema de maneira administrável. Pelo lado negativo, um recall envolvendo segurança era a última coisa que uma startup de carros precisava, mesmo que se tratasse, como a Tesla alegava, de mais uma medida preventiva do que qualquer outra coisa. No ano seguinte, a empresa fez outro recall voluntário. Recebera a informação de que um cabo de energia estava raspando a carroceria do Roadster a ponto de causar um curto-circuito e produzir fumaça. Dessa vez, 439 Roadsters foram recolhidos para conserto. A companhia fez o melhor possível para dar um significado positivo a esses problemas, dizendo que ligaria para os clientes em casa a fim de consertar os Roadsters, apanharia os carros e os levaria de volta à fábrica. Desde então, Musk tem tentado transformar qualquer confusão com a Tesla numa desculpa para mostrar a atenção da empresa aos serviços e sua dedicação em agradar o cliente. A estratégia tem funcionado mais do que falhado. Além dos problemas ocasionais como o Roadster, a Tesla continuou a sofrer com problemas de imagem. Em junho de 2009, Martin Eberhard processou Musk e se esmerou na queixa, detalhando sua expulsão da empresa. Ele acusou Musk de calúnia, difamação e de quebra de contrato. As acusações pintaram Musk como o intimidador endinheirado que expulsara um inventor, um homem de profundos sentimentos, de sua própria empresa. Na ação, Elon também foi acusado de forjar seu papel como fundador da Tesla. Musk respondeu na mesma moeda, escrevendo um post num blog no qual detalhava sua opinião sobre os pontos fracos de Eberhard e se mostrava ressentido com a sugestão de que não era de fato fundador da empresa. Pouco tempo depois, os dois fizeram um acordo, com o compromisso de parar de atacar um ao outro. Como cofundador da companhia, as contribuições de Elon à Tesla têm sido extraordinárias, declarou Eberhard na época. Deve ter sido excruciante para ele concordar em pôr isso por escrito, e a própria existência dessa declaração indica as habilidades e táticas de Musk como negociador linha dura. Hoje, os dois ainda se desprezam, embora sejam obrigados a fazê-lo em sigilo, conforme estipulado judicialmente. Entretanto, Eberhard não guarda nenhum rancor contra a Tesla. Suas ações da empresa acabaram se tornando muito valiosas. Ele ainda dirige seu Roadster e sua mulher comprou um Model S. Durante grande parte do início de sua existência, a Tesla aparecia no noticiário pelos motivos errados. Havia pessoas na mídia e na indústria automotiva que a viam como um engodo. Elas pareciam se deleitar com as discussões dignas de novela entre Musk e Eberhard e outros ex-funcionários descontentes. Longe de ser visto em toda parte como um empreendedor bem-sucedido, Musk era tido em alguns círculos do Vale do Silício como um cara arrogante e grosseiro que teria o que merecia quando a Tesla inevitavelmente desabasse. O Roadster iria para o cemitério dos carros elétricos. Detroit provaria que lidava melhor com toda essa coisa de inovação dos carros do que o Vale do Silício. A ordem natural do mundo permaneceria intacta. No entanto, algo engraçado aconteceu. A Tesla fez apenas o suficiente para sobreviver. De 2008 a 2012, vendeu cerca de 2.500 Roadsters. O modelo tinha realizado o que Musk pretendia desde o início, provado que os carros elétricos podem ser divertidos de dirigir e considerados objetos de desejo. Com o Roadster, a Tesla manteve os carros elétricos na mente do público e o fez em circunstâncias impossíveis, ou seja, em meio ao colapso da indústria automotiva americana e dos mercados financeiros internacionais. Se Musk foi um cofundador da Tesla no sentido mais puro da palavra, isso é irrelevante. Não haveria nenhuma Tesla sobre a qual falar hoje se não fosse o dinheiro de Musk, sua habilidade com marketing, suas artimanhas, seu conhecimento de engenharia e seu espírito indomável. A Tesla, a rigor, continuou existindo graças a Musk e reflete sua personalidade tanto quanto a Intel, a Microsoft e a Apple refletem as de seus fundadores. Mark Tarpenning, outro cofundador da companhia, disse isso quando analisou o significado de Musk para a empresa. Elon levou a Tesla muito mais longe do que imaginávamos. Por mais difícil que tenha sido o nascimento do Roadster, a aventura havia aguçado o apetite de Musk para o que poderia realizar na indústria automotiva
com projetos a partir do zero. O carro seguinte da Tesla, de codinome White Star, não seria uma versão adaptada de um veículo de outra empresa. Seria feito a partir do zero e estruturado de modo a tirar total proveito do que a tecnologia de carros elétricos oferecia. O pacote de baterias do Roadster, por exemplo, teve que ser posto perto da traseira do veículo por causa das restrições impostas pelo chassi do Lotus Elise. Isso deu certo, mas não era o ideal, devido ao peso considerável das baterias. Com o White Star, que se tornaria o Model S, Musk e os engenheiros da Tesla sabiam, desde o início, que instalariam um pacote de baterias de quase 590 kg na base do carro. Isso daria ao veículo um centro de gravidade baixo e excelente dirigibilidade. E também lhe daria o que é conhecido como momento de inércia polar baixo, que está relacionado ao modo como um carro resiste a uma curva. Idealmente, partes pesadas como o motor devem ficar o mais próximas possível do centro de gravidade do carro, motivo pelo qual os motores dos carros de corrida tendem a estar próximos ao centro do veículo. Nesse aspecto, os carros tradicionais são uma bagunça, com o pesado motor na frente, os passageiros no meio e a gasolina sacudindo na traseira. No caso do Model S, a maior parte do peso do carro está muito perto do centro de gravidade, o que tem efeitos positivos sobre a dirigibilidade, o desempenho e a segurança. Entretanto, as entranhas eram apenas uma parte do que faria o Model S se destacar. Musk queria deixar sua marca também na aparência do carro. Seria um sedã, sim, mas um sedã sexy. Também seria confortável, luxuoso e sem nenhuma das concessões que a Tesla fora forçada a fazer no Roadster. Para dar vida a esse carro bonito e funcional, Elon contratou Henrik Fisker, um projetista de automóveis dinamarquês, conhecido por seu trabalho na Aston Martin. A Tesla revelou a Fisker seus planos para o Model S em 2007. Pediu-lhe que criasse um sedã elegante, de 4 portas, que custaria entre 50 e 70 mil dólares. A companhia ainda mal conseguia produzir Roadsters e não tinha a menor ideia se seu conjunto motriz todo elétrico resistiria ao tempo. No entanto, Musk se recusava a esperar para descobrir. Queria o Model S disponível no mercado no fim de 2009 ou início de 2010, e precisava que Fisker trabalhasse depressa. O projetista era conhecido por seu talento para impressionar, e produzira alguns dos designs de carro mais deslumbrantes da década anterior, não apenas para a Aston Martin, mas também para versões especiais de modelos da BMW e da Mercedes-Benz. Ele tinha um estúdio no condado de Orange, na Califórnia, e Musk e outros executivos da Tesla o visitavam para acompanhar a evolução de sua visão sobre o Model S. Cada ida era menos inspiradora do que a anterior. Fisker deixava as equipes da Tesla perplexas com seus designs tediosos. Alguns dos primeiros esboços pareciam um ovo gigante, eram terríveis, contou Ron Lloyd, ex-vice-presidente do projeto White Star da Tesla. Quando Musk os rejeitou, Fisker culpou as restrições físicas impostas pela Tesla ao Model S, considerando-as excessivas. Ele disse que elas não lhe permitiriam fazer um carro sexy, disse Lloyd. Fisker tentou algumas abordagens diferentes e revelou alguns modelos do carro em espuma para Musk e sua equipe analisarem. Continuamos dizendo-lhe que não era bem aquilo, contou Lloyd. Não muito tempo depois dessas reuniões, Fisker abriu a própria empresa, a Fisker Automotive, e anunciou o híbrido Fisker Karma em 2008. Esse sedã de luxo parecia um veículo que o Batman usaria para um passeio de domingo. Com linhas alongadas e extremidades acentuadas, o carro era deslumbrante e realmente original. Segundo Lloyd, ficou claro que ele estava tentando competir conosco. Quando Musk investigou a situação, descobriu que o projetista vinha oferecendo sua ideia de uma montadora a investidores do Vale do Silício há algum tempo. A Kleiner Perkins Caufield Byers, uma das firmas de capital de risco mais famosas do Vale do Silício, já tivera a chance de investir na Tesla, mas preferiu dar o dinheiro a Fisker. Tudo isso era demais para Musk, e ele abriu um processo contra Fisker em 2008, acusando-o de roubar ideias da Tesla e usar os 875 mil dólares pagos pela empresa pelo design do carro para abrir sua montadora rival. Fisker acabou vencendo a disputa. O juiz ordenou que a Tesla arcasse com as despesas processuais, considerando as acusações contra o projetista infundadas. A Tesla pensara em desenvolver um híbrido como o de Fisker, com um motor a gasolina para recarregar as baterias do carro após o consumo total da carga inicial. O veículo poderia percorrer de 80
a 130 km após ser carregado numa tomada, e depois disso, se aproveitaria dos onipresentes postos de gasolina, quando necessário, para recarregar as baterias, eliminando a ansiedade dos proprietários em relação ao seu alcance. Engenheiros da Tesla fizeram um protótipo do veículo híbrido e calcularam todo tipo de custo e indicador de desempenho. No fim, acharam que o híbrido não faria tanta diferença. Custaria caro e o desempenho não seria tão bom quanto o de um carro totalmente elétrico, ponderou J.B. Straubel. E precisaríamos formar uma equipe para concorrer com a principal competência de cada empresa automobilística do mundo. Estaríamos apostando contra todas as coisas em que acreditávamos, como a eletrônica de potência e a melhoria das baterias. Decidimos encerrar todo o esforço empregado nisso e não olhar para trás. Depois de chegarem a essa conclusão, Straubel e outros dentro da Tesla deixaram de lado a raiva contra Fisker. Concluíram que ele acabaria entregando um carro troncho e receberia o que merecia. Uma montadora grande pode gastar $1 bilhão e demandar milhares de profissionais para criar um novo veículo e disponibilizá-lo no mercado. A Tesla não tinha nada perto desses recursos quando deu vida ao Model S. De acordo com Lloyd, a princípio, a companhia pretendia produzir cerca de 10 mil sedãs Model S por ano e calcular, a serem precisos, $130 milhões para atingir tal objetivo, incluindo a engenharia do carro e a aquisição das máquinas necessárias para produzir as partes da carroceria. Uma das coisas em que Elon insistia com todo mundo era fazer o máximo possível internamente, revelou Lloyd. A Tesla compensaria a falta de dinheiro para pesquisa e desenvolvimento contratando pessoas inteligentes que pudessem trabalhar e pensar melhor do que os terceirizados, dos quais os outros fabricantes de automóveis dependiam. O lema era: um grande engenheiro substitui 3 medianos, concluiu. Uma pequena equipe de engenheiros da Tesla iniciou o processo de tentar criar o funcionamento mecânico interno do Model S. O primeiro passo dessa jornada foi dado numa concessionária da Mercedes, onde eles fizeram um test drive com um coupé CLS 4 portas e um sedã E-Class. Os carros tinham chassi idêntico, e os engenheiros da Tesla mediram cada centímetro dos veículos, analisando tudo de que gostavam e que não gostavam. No fim, escolheram o CLS e estabeleceram seu estilo como base para pensar o Model S. Depois de comprarem um CLS, os engenheiros da Tesla o desmontaram por completo. Uma equipe remodelara o pacote de baterias retangular do Roadster, semelhante a uma caixa, e o tornara plano. Cortaram então o piso do CLS e instalaram o pacote ali. Em seguida, puseram no porta-malas os componentes eletrônicos que conectavam todo o sistema. Depois disso, remontaram o interior do carro para restaurar os ajustes e acabamentos. Após 3 meses de trabalho, a Tesla construíra, a rigor, um CLS todo elétrico, e o usou para atrair investidores e futuros parceiros, como a Daimler, que acabaria recorrendo à Tesla para desenvolver os conjuntos motrizes elétricos de seus veículos. De vez em quando, a equipe da Tesla dava umas voltas no carro em vias públicas. Este pesava mais do que um Roadster, mas, ainda assim, era veloz e tinha um alcance de 192 km por carga. Para fazer esses test drives em relativo sigilo, os engenheiros tinham que soldar de novo as pontas dos canos de descarga no carro para deixá-lo parecido com qualquer outro CLS. Foi nessa época, no verão de 2008, que um amante de carros artísticos chamado Franz von Holzhausen entrou para a Tesla. Seu trabalho era dar uma revigorada nos primeiros designs do carro e, se possível, tornar o Model S um produto icônico. Von Holzhausen cresceu numa cidadezinha de Connecticut. Seu pai trabalhava no design e no marketing de produtos de consumo, e Franz mantinha o porão da família cheio de canetas coloridas, diferentes tipos de papel e outros materiais, como um playground para sua imaginação. Quando cresceu, seu interesse se voltou para os carros. Ele e um amigo desmontaram o motor de um buggy no inverno e o remontaram. E von Holzhausen sempre enchia as margens de seus cadernos de escola com desenhos de carros. Havia fotos de diferentes modelos nas paredes de seu quarto. Ao entrar para a faculdade, decidiu seguir o caminho do pai e se matriculou num programa de desenho industrial na Universidade de Syracuse. Depois, por meio de um encontro casual com outro designer durante um estágio, soube do Art Center College of Design, em Los Angeles.
Ele me falou sobre design de carros e essa faculdade em Los Angeles, e fiquei super intrigado, contou von Holzhausen. Fiquei 2 anos na Syracuse e depois decidi pedir transferência para a Califórnia. A mudança para Los Angeles deu início a uma longa e célebre carreira em design na indústria automotiva. Von Holzhausen faria estágios na Ford, em Michigan, e na Volkswagen, na Europa, onde começou a aprender uma série de sutilezas em design. Depois de se formar, em 1992, começou a trabalhar na Volkswagen no que era praticamente o projeto mais empolgante imaginável, uma nova versão ultra secreta do Fusca. Foi realmente uma época mágica, recordou ele. Apenas 50 pessoas no mundo sabiam do projeto. Ele teve a chance de trabalhar nas partes interna e externa do veículo, incluindo o vaso de flores instalado no painel, uma marca registrada. Em 1997, a Volkswagen lançou o novo Fusca, e von Holzhausen testemunhou como o visual do carro cativou o público e mudou a maneira como as pessoas viam a empresa, que sofrera com vendas ruins nos Estados Unidos. Segundo ele, isso significou um renascimento da marca e trouxe o design de volta aos seus carros. Ele ficou 8 anos na Volkswagen, subindo na hierarquia da equipe de design e se apaixonando pela cultura de carros do sul da Califórnia. Los Angeles há muito adorava seus veículos, com um clima que permitia todos os tipos, de conversíveis a vans para transportar pranchas de surf. Quase todos os grandes fabricantes de carros montavam estúdios de design na cidade, e isso permitiu a von Holzhausen trocar a Volkswagen pela General Motors e depois a Mazda, onde atuou como diretor de design. A General Motors lhe ensinou quanto uma grande montadora pode se tornar desagradável. Nenhum dos carros da linha da companhia o entusiasmava de verdade, e parecia quase impossível causar um grande impacto em sua cultura. Ele fazia parte de uma equipe de design com 1000 profissionais, que se dividiam aleatoriamente nas tarefas, sem que houvesse qualquer consideração pelo trabalho que o funcionário realmente queria fazer no carro. De acordo com von Holzhausen, eles tiraram todo o meu ânimo. Sabia que não queria morrer ali. Já a Mazda precisava de ajuda e a queria. Ela permitiu a von Holzhausen e sua equipe em Los Angeles imprimir sua marca em cada carro da linha de veículos para a América do Norte e produzir um conjunto de carros conceito que reformulou o modo como a empresa encarava o design. Como ele explicou, trouxemos o zoom zoom de volta ao visual e à percepção do carro. Von Holzhausen iniciou um projeto para tornar os carros da Mazda mais ecológicos, reavaliando o tipo de material usado nos assentos e os combustíveis usados nos veículos. Na verdade, ele tinha acabado de fazer um carro conceito movido a etanol quando, no início de 2008, um amigo lhe disse que a Tesla precisava de um diretor de design. Depois de um mês tentando falar com a assistente de Musk, Mary Beth Brown, para perguntar sobre o cargo, ele enfim conseguiu falar com Musk e marcar uma entrevista na sede da SpaceX. Musk logo identificou von Holzhausen, com suas roupas bufantes modernas e sua atitude relaxada, como um complemento criativo e de espírito livre, e tentou arduamente conquistá-lo. Eles fizeram passeios pela fábrica da SpaceX em Hawthorne e pela sede da Tesla no Vale do Silício. Ambas as instalações eram caóticas e fediam a startup. Musk reforçou o charme e vendeu a von Holzhausen a ideia de que ali ele teria a chance de moldar o futuro do automóvel e de que fazia sentido deixar seu emprego confortável numa montadora grande e bem estabelecida por aquela oportunidade única na vida. Como von Holzhausen comentou, Elon e eu demos uma volta no Roadster e todo mundo parava para olhar. Eu sabia que podia ficar 10 anos na Mazda com muito conforto ou dar um enorme salto no escuro. Na Tesla, não havia nenhuma história, nenhuma bagagem, apenas a visão de produtos que podiam mudar o mundo. Quem não iria querer estar envolvido nisso? Embora soubesse dos riscos de ir para uma startup, von Holzhausen não tinha como ter noção de quanto a Tesla estava próxima da falência quando ingressou na empresa em agosto de 2008. Musk o persuadira a deixar um emprego seguro e ir para as garras da morte. Contudo, sob muitos aspectos, era aquilo que von Holzhausen buscava em sua carreira naquele momento. A Tesla parecia menos uma montadora do que um bando de caras trabalhando numa grande ideia. Para mim, era empolgante, disse ele. Era como um experimento de garagem e tornava os carros bacanas de novo. Foram-se embora os ternos, assim como os veteranos de montadoras, desgastados por anos de trabalho na indústria. Em vez disso, ele encontrou geeks, cheios de energia e ignorantes,
do fato de que o que eles queriam fazer beirava o impossível. A presença de Musk aumentava a energia e dava confiança a von Holzhausen de que a Tesla realmente podia superar concorrentes maiores. A mente de Elon estava sempre além do momento presente, analisou ele. Era visível que ele estava 1 ou 3 passos à frente de qualquer um e 100% comprometido com o que estava fazendo. Von Holzhausen havia examinado os desenhos do Model S deixados por Fisker e o modelo do carro em argila e não ficara impressionado. O carro era um borrão, disse ele. Estava claro, para mim, que quem vinha trabalhando naquilo era novato. Musk teve a mesma percepção e tentou explicar o que queria. Embora as palavras não fossem precisas, bastaram para dar a von Holzhausen uma ideia da visão de Elon e a confiança que este depositava nela. Eu disse, vamos começar de novo. Vamos trabalhar juntos e tornar isso incrível. Para economizar dinheiro, o centro de design da Tesla foi criado dentro da fábrica da SpaceX. O pequeno grupo de integrantes da equipe de von Holzhausen ocupou um canto e armou uma tenda para dar algum isolamento e sigilo ao que faziam. Seguindo a tradição de muitos funcionários de Musk, von Holzhausen teve que montar seu escritório. Fez uma peregrinação à IKEA para comprar algumas mesas e depois foi em busca de papéis e canetas numa loja de artigos de pintura. Quando ele começou a desenhar a parte externa do Model S, os engenheiros da Tesla haviam iniciado o projeto de criação de outro CLS elétrico. Eles o reduziram a seu núcleo, removendo toda a estrutura da carroceria e, em seguida, ampliando a distância entre os eixos em 10 centímetros em virtude de algumas especificações iniciais do Model S. Tudo começou a se desenrolar rapidamente para todos os envolvidos no projeto do Model S. Em cerca de 3 meses, von Holzhausen criara 95% do que hoje é visto no Model S, e os engenheiros haviam começado a construir um protótipo da parte externa em torno do esqueleto. Durante esse processo, von Holzhausen e Musk conversavam todo dia. Suas mesas eram próximas e eles se davam bem. Elon disse que queria uma estética no estilo da Aston Martin e da Porsche e algumas funções específicas. Insistiu, por exemplo, para que o carro acomodasse 7 pessoas. Foi como... Cara, como vamos fazer isso num sedã? Perguntou seu designer. Mas eu entendi. Ele tem 5 filhos e queria algo que pudesse ser visto como um veículo de família. E ele sabia que outras pessoas teriam essa demanda. Musk queria também deixar sua marca com uma enorme tela touchscreen. Isso anos antes de o iPad ser lançado. As telas com tal recurso, encontradas de vez em quando em aeroportos ou quiosques de compras, eram, em sua maioria, terríveis. Entretanto, para Musk, o iPhone e todas as suas funções de toque deixaram claro que esse tipo de tecnologia logo se tornaria lugar comum. Ele criaria um iPhone gigante, responsável pela maioria das funções do carro. Para descobrir o tamanho certo para a tela, Musk e von Holzhausen sentavam no esqueleto do carro e seguravam laptops de tamanhos diferentes, pondo-os na horizontal e na vertical para ver o que parecia melhor. Decidiram-se, afinal, por uma tela de 17 polegadas na vertical. Os motoristas tocariam nessa tela para realizar todas as funções, exceto abrir o porta-luvas e acender as luzes de emergência. Tarefas que, por lei, tinham de ser realizadas com botões. Como o pacote de baterias na base do carro seria muito pesado, Musk, os designers e os engenheiros sempre procuravam maneiras de reduzir o peso do Model S em outros locais. Elon optou por resolver grande parte desse problema fazendo a carroceria do modelo de alumínio leve em vez de aço. De acordo com Musk, a parte do carro que não se liga ao pacote de baterias tem que ser mais leve do que a de carros a gasolina semelhantes, e fazê-la toda de alumínio tornou-se a decisão óbvia. O problema fundamental era que, se não a fizéssemos de alumínio, o carro não ficaria bom. As palavras escolhidas por Musk, decisão óbvia, ajudam até certo ponto a explicar como ele raciocina. Sim, o carro precisava ser leve, e sim, alumínio seria uma opção para fazer isso acontecer. Contudo, na época, os fabricantes de carros da América do Norte quase não tinham experiência em produzir painéis de carroceria desse material, que tende a rasgar quando trabalhado em prensas grandes. Também desenvolve linhas que parecem marcas de estiramento de pele e dificultam a aplicação de camadas suaves de tinta. Na Europa, havia alguns Jaguares e um Audi feitos de alumínio, mas representavam menos de 5% do mercado, disse Musk.
Na América do Norte, não havia nada. Só recentemente, a F-150 da Ford chegou ao mercado com alumínio em sua maior parte. Antes disso, éramos os únicos. Na Tesla, foram feitas várias tentativas de convencê-lo a desistir da carroceria de alumínio, mas ele não cederia, pois havia como a única escolha racional. Caberia à equipe da empresa descobrir como viabilizar sua fabricação. Sabíamos que podia ser feito, contou Musk. A questão era quão difícil seria e quanto tempo levaríamos para resolver o problema. Praticamente todas as principais decisões de design para o Model S enfrentaram desafios semelhantes. Segundo Musk, quando falamos pela primeira vez sobre o touchscreen, os caras voltaram e disseram: "Não há nada assim na cadeia de fornecedores automotivos." Retruquei: "Eu sei. É porque nunca colocaram isso num carro antes." Musk percebeu que os fabricantes de computadores tinham muita experiência em fazer telas de laptop de 17 polegadas e esperava que eles criassem uma tela para o Model S com relativa facilidade. "Os laptops são bem robustos", disse ele. "Pode-se derrubá-los e deixá-los ao sol, e mesmo assim eles funcionam." Depois de entrar em contato com fornecedores de laptops, os engenheiros da Tesla disseram que a temperatura e as cargas de vibração dos computadores não eram compatíveis com o padrão automotivo. O fornecedor da empresa na Ásia também continuou direcionando a fabricante de carros para sua divisão automotiva em vez da sua divisão de computadores. Ao investigar a situação a fundo, Musk descobriu que as telas de laptop simplesmente nunca haviam sido testadas sob condições automotivas mais difíceis, o que incluía grandes variações de temperatura. Quando a Tesla realizou os testes, a eletrônica funcionou bem. A montadora também começou a trabalhar junto a fabricantes asiáticos para aperfeiçoar sua tecnologia então imatura, que capacitava o toque para encontrar maneiras de esconder a fiação por trás da tela, tornando o touchscreen possível. "Tenho quase certeza de que acabamos tendo o único touchscreen de 17 polegadas do mundo", disse Musk. Nenhum dos fabricantes de computador, nem a Apple, ainda o haviam feito funcionar. Para os padrões da indústria automotiva, os engenheiros da Tesla eram radicais, mas, mesmo eles, tinham problemas para absorver por completo a visão de Musk. "Eles queriam instalar um maldito interruptor ou botão para os faróis", disse Musk. "Por que precisaríamos de um? Quando escurecer, acenda os faróis." Em seguida, os engenheiros ofereceram resistência às maçanetas das portas. Musk e von Rosshausen vinham estudando alguns desenhos preliminares em que não tinham posto ainda as maçanetas, e então começaram a se apaixonar pelo aspecto clean do carro. Decidiram que as maçanetas só deveriam aparecer quando o passageiro precisasse entrar no carro. Imediatamente, os engenheiros perceberam que isso seria um tormento tecnológico e ignoraram a ideia num protótipo de carro para desânimo do Elon e do designer. O protótipo tinha maçanetas de girar e não de saltar para fora, disse von Rosshausen. "Fiquei chateado com isso." E Elon disse: "Cara, por que está diferente? Não vamos fazer assim." Para apertar o passo da criação do design do Model S, havia engenheiros trabalhando o dia inteiro e outros que chegavam às 9 da noite e trabalhavam madrugada adentro. Os dois grupos se amontoavam dentro de uma tenda de 278 metros quadrados instalada no térreo da fábrica da SpaceX. O local de trabalho parecia a área de recepção de um casamento ao ar livre. Os caras da SpaceX eram incrivelmente respeitosos. Não espiavam, nem faziam perguntas, disse Ali Havidan, um dos principais engenheiros. À medida que von Rosshausen passava suas especificações, os engenheiros construíam o protótipo da carroceria do carro. Toda sexta-feira à tarde, eles levavam o que haviam feito para um pátio atrás da fábrica, onde Musk o examinava e lhes comunicava sua análise. Para fazer testes com a carroceria, eles punham um lastro que representava 5 pessoas, e em seguida davam voltas em torno da fábrica até o carro superaquecer ou enguiçar. Quanto mais von Rosshausen tomava conhecimento das dificuldades financeiras da Tesla, mais ele queria que o público visse o Model S. As coisas estavam muito precárias, e eu não queria perder a oportunidade de terminar aquela coisa e mostrá-la ao mundo. O momento chegou em março de 2009, quando, apenas 6 meses depois da chegada de von Rosshausen, foi realizado um evento para a imprensa na SpaceX. Em meio a motores de foguete e grandes pedaços de alumínio, a Tesla apresentou um sedã Model S cinza. À distância, o modelo em exibição parecia glamouroso e refinado.
A mídia, a partir desse dia, descrevia o carro como um filho bastardo de um Aston Martin e uma Maserati. Na verdade, o sedã mal se mantinha inteiro. Ainda tinha a estrutura de base de um CLS, embora ninguém da imprensa soubesse disso. E parte dos painéis da carroceria e o capô estavam presos à estrutura com ímãs. Eles podiam simplesmente deslizar o capô para fora, disse Bruce Leak, proprietário de um Tesla convidado para participar do evento. Aquilo não estava preso de verdade. Eles o punham de volta e tentavam alinhá-lo para fazer os ajustes e os acabamentos direito. Mas então, alguém o empurrava e ele se movia de novo. Foi um daqueles momentos meio o mágico de Oz, de caras atrás da cortina. Alguns engenheiros da companhia fizeram test drives no carro dias antes do evento para ver até onde ele podia ir sem superaquecer. Apesar de não ter sido perfeita, a exibição satisfez as pretensões de Musk. Lembrou às pessoas que a Tesla tinha um plano crível de produzir carros elétricos para as massas e que seus veículos eram muito mais ambiciosos do que aqueles que grandes montadoras, como a General Motors e a Nissan, pareciam ter em mente no que tange tanto ao design quanto ao alcance. A realidade confusa por trás da exibição era que as chances de a Tesla fazer o Model S avançar, deixando de ser um protótipo para se tornar um carro vendável, eram infinitesimais. A companhia tinha o conhecimento técnico e a vontade de trabalhar. Só faltavam dinheiro e uma fábrica que pudesse produzir carros aos milhares. Produzir um carro inteiro exigia máquinas que pegavam folhas de alumínio e as cortavam nos tamanhos apropriados para portas, capôs e painéis da carroceria. Em seguida, haviam as enormes máquinas de estampagem e modelagem de metal, usadas para dobrar o alumínio em formatos específicos. E ainda tinha as dezenas de robôs que ajudariam a montar os carros, as máquinas de fresagem controladas por computadores para trabalhos precisos em metal, os equipamentos de pintura e mais outros equipamentos de testes. Era um investimento que chegaria a centenas de milhões de dólares. Seria necessário, também, contratar milhares de trabalhadores. Assim como na SpaceX, Musk preferia produzir o máximo possível dos veículos internamente, mas os custos altos limitavam o que a Tesla podia fazer. O plano original era que seríamos responsáveis pela montagem final, disse Diarmuid O'Connell, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da companhia. Parceiros fariam a estampagem das partes da carroceria, a soldagem e cuidariam da pintura e de despachar tudo para a Tesla, onde as partes seriam unidas num carro inteiro. A empresa se propôs a construir uma fábrica para fazer esse tipo de trabalho, primeiro em Albuquerque, Novo México, e mais tarde em San José, Califórnia. E então, recuou dessas propostas, para desânimo de autoridades municipais dos dois lugares. A indecisão pública em escolher o local da fábrica não ajudou a inspirar confiança na capacidade da Tesla de produzir um segundo carro, e gerou o mesmo tipo de manchetes negativas que cercaram o adiamento da chegada do Roadster ao mercado. O'Connell ingressara na Tesla em 2006 para resolver algumas questões financeiras e de produção. Ele cresceu perto de Boston, numa família irlandesa de classe média, e formou-se em Dartmouth. Fez mestrado em política externa na Universidade de Virgínia e MBA na Kellogg School of Management, da Northwestern. Fantasiava se tornar um estudioso da União Soviética e de sua política externa e econômica, e se dedicara a esses assuntos na Universidade de Virgínia. Mas então, em 1988 e 1989, a União Soviética começou a ruir, e, para dizer o mínimo, tive um problema de identidade, contou O'Connell. Passei a me ver seguindo uma carreira acadêmica ou no serviço secreto. Foi aí que a vida profissional de O'Connell pegou um desvio para o mundo dos negócios, onde ele se tornaria consultor de gerenciamento, trabalhando para a McCann Erickson Worldwide, a Young & Rubicon e a Accenture, na assessoria de empresas como a Coca-Cola e a AT&T. A carreira de O'Connell sofreu outra grande mudança em 2001, quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas em Nova York. Logo depois dos ataques terroristas, ele, assim como muitas pessoas, decidiu servir aos Estados Unidos em qualquer função que pudesse. Com quase 40 anos, passara da idade de ser soldado, e em vez disso, concentrou sua atenção em tentar ingressar no campo da segurança nacional. O'Connell foi de escritório em Washington à procura de trabalho.
teve pouca sorte até em Lincoln Bloomfield, secretário de Estado, assistente, para assunto político-militares, dar-lhe ouvidos. Bloomfield precisava de alguém que pudesse organizar missões no Oriente Médio, certificando-se de que as pessoas certas estivessem trabalhando nas tarefas certas, e julgou que a experiência de O'Connell em consultoria e gerenciamento o capacitava para o trabalho. Ele então se tornou chefe de gabinete de Bloomfield e lidou com uma ampla série de situações conturbadas, desde negociações comerciais até a implantação de uma embaixada em Bagdá. Depois de conquistar espaço na área de segurança, O'Connell também teve acesso a um relatório diário que reunia informações do pessoal do serviço secreto e das forças armadas sobre o status de operações no Iraque e no Afeganistão. Toda manhã, às 6 horas, a primeira coisa a chegar à minha mesa era esse relatório feito durante a noite, que incluía informações sobre quem fora morto e o que o matara, contou O'Connell. Eu pensava em quanto aquilo era insano. Por que estamos nesse lugar? Não era só o Iraque, mas o quadro geral. Por que estávamos tão envolvidos com aquela parte do mundo? A resposta nada surpreendente a que ele chegou foi: petróleo. Quanto mais O'Connell examinava a dependência dos Estados Unidos do petróleo estrangeiro, mais frustrado e desanimado ficava. Meus clientes eram basicamente chefes de combates, pessoas encarregadas da América Latina e do Comando Central, revelou. Quando eu falava com eles, estudava e pesquisava, percebia que, mesmo em tempo de paz, muitos de nossos recursos eram empregados para sustentar o fluxo econômico de petróleo. O'Connell decidiu que a coisa racional a ser feita por seu país e por seu filho recém-nascido era alterar essa equação. Examinou as indústrias de energia eólica e solar e os fabricantes de automóveis tradicionais, mas não ficou convencido de que o que eles estavam fazendo podia ter um impacto radical o bastante sobre o status quo. Então, quando lia a Business Week, deparou-se com um artigo sobre uma startup chamada Tesla Motors, e depois entrou no site da empresa, que a descrevia como um lugar onde estamos fazendo coisas e não falando sobre elas. Mandei um e-mail dizendo a eles que vinha da área de segurança nacional e que estava realmente entusiasmado com a questão da redução de nossa dependência de petróleo, mesmo achando que o e-mail nem ao menos seria lido, disse O'Connell. Recebi uma resposta no dia seguinte. Musk contratou O'Connell e logo o levou a Washington para fuçar que tipo de crédito fiscal e abatimentos a Tesla poderia conseguir para seus veículos elétricos. Ao mesmo tempo, O'Connell deu entrada em um pedido de um pacote de estímulo no Departamento de Energia. Tudo o que eu sabia era que precisaríamos de uma porrada de dinheiro para erguer a empresa, disse ele. A minha opinião era que tínhamos que explorar tudo. A Tesla vinha buscando levantar algo entre 100 e 200 milhões de dólares, subestimando brutalmente o que precisaria para produzir o Model S. Éramos ingênuos e estávamos aprendendo nosso caminho no negócio, explicou O'Connell. Em janeiro de 2009, a Tesla assumiu o lugar habitual da Porsche no Salão do Automóvel de Detroit, conseguindo o espaço a um preço baixo porque muitas outras montadoras haviam desistido do evento. Fisker tinha um estande luxuoso que dava para o corredor central, com piso de madeira e modelos louras debruçadas sobre seu carro. A Tesla tinha o Roadster, seu conjunto motriz elétrico e nenhuma frescura. A tecnologia apresentada pelos engenheiros da Tesla provou ser boa o bastante para atrair a atenção das grandes montadoras. Não muito tempo depois do salão, a Daimler se manifestou com certo interesse em ver como um classe A da Mercedes elétrico seria e se comportaria. Executivos da companhia disseram que visitariam a Tesla dentro de um mês para discutir a proposta em detalhes, e os engenheiros da Tesla decidiram impressioná-los produzindo 2 protótipos antes da visita. Quando os executivos da Daimler viram o que a Tesla fizera, encomendaram 4.000 pacotes de baterias da empresa para uma frota de veículos de teste na Alemanha. A equipe de Musk usou a mesma tática com a Toyota e também fechou o negócio. Em maio de 2009, as coisas começaram a se desenrolar para a Tesla. O Model S fora lançado e a Daimler, depois disso, adquiriu uma fatia de 10% da empresa por 50 milhões de dólares. As duas companhias também fizeram uma parceria estratégica pela qual a Tesla forneceria os pacotes de bateria para 1.000 Smarts da Daimler. Segundo O'Connell, esse dinheiro foi importante e nos ajudou durante um bom tempo. Foi também uma validação. Eis aqui a empresa que inventou o motor de combustão interna
e ela está investindo em nós. Foi um momento crucial e tenho certeza de que deu aos caras do Departamento de Energia a sensação de que éramos reais. Não são apenas cientistas dizendo que o material é bom. É a Mercedes-Benz, caramba. De fato, em janeiro de 2010, o Departamento de Energia firmou com a Tesla um acordo para um empréstimo de 465 milhões de dólares. Era muito mais dinheiro do que a Tesla esperava receber do governo, mas representava apenas uma fração dos mais de 1 bilhão de dólares que a maioria das montadoras precisava para entregar um novo veículo ao mercado. Portanto, embora estivessem empolgados por receber o dinheiro, Musk e O'Connell ainda se perguntavam se a Tesla conseguiria cumprir o acordo. A empresa precisaria de mais um golpe de sorte inesperado, ou talvez roubar uma fábrica de carros. E em maio de 2010, foi mais ou menos isso que ela fez. A General Motors e a Toyota haviam se associado em 1984 para erguer a New United Motor Manufacturing, ou NUMMI, no local de uma antiga montadora da General Motors em Fremont, Califórnia, cidade nos arredores do Vale do Silício. As empresas esperavam que as instalações conjuntas combinassem o melhor das habilidades americana e japonesa na fabricação de automóveis, resultando em carros melhores e mais baratos. A fábrica produziria milhões de veículos como o Chevy Nova e o Toyota Corolla. Então, veio a recessão e a General Motors se viu tentando escapar da falência, decidindo abandonar a fábrica em 2009. A Toyota fez o mesmo logo em seguida, dizendo que fecharia todas as instalações, com o saldo de 5 mil desempregados. De repente, a Tesla teve a chance de comprar uma fábrica de 492 mil metros quadrados do vizinho. Em abril de 2010, apenas um mês depois de o último Toyota Corolla sair da linha de produção, a montadora e a Tesla anunciaram uma parceria e a transferência da fábrica. A Tesla concordou em pagar 42 milhões de dólares por uma grande parte da fábrica, que antes valia 1 bilhão de dólares, enquanto a Toyota investiria 50 milhões de dólares em troca de 2,5% da empresa. A Tesla havia basicamente conseguido uma fábrica de graça, incluindo o pesado maquinário de estampagem de metal e outros equipamentos. A sequência de golpes de sorte para a Tesla fez Musk se sentir bem. Logo depois de fechar o acordo para a fábrica, no verão de 2010, a empresa iniciou o processo para realizar uma oferta inicial pública de ações. Ela, obviamente, precisava do máximo de capital que pudesse conseguir para disponibilizar o Model S no mercado e avançar em outros projetos de tecnologia. Esperava conseguir cerca de 200 milhões. Para Musk, abrir o capital representava algo como vender a alma ao diabo. Desde os tempos da Zip2 e do PayPal, ele fez tudo ao seu alcance para manter o controle absoluto de suas empresas. Mesmo que se mantivesse como maior acionista da Tesla, a companhia estaria sujeita à natureza volúvel dos mercados públicos. Musk, o supremo pensador de longo prazo, enfrentaria constantes desconfianças de investidores em busca de retornos imediatos. A Tesla também estaria sujeita ao escrutínio público, já que seria obrigada a abrir seus livros. Isso era ruim. Não só Musk prefere atuar em sigilo, como a situação financeira da Tesla parecia terrível. A companhia tinha um produto, o Roadster, e despesas enormes de desenvolvimento, além de ter beirado a falência meses antes. O blog Jalopnik, especializado em carros, considerou a oferta pública inicial da Tesla um ato desesperado, e não uma manobra sadia. Na falta de uma frase melhor, a Tesla é uma cova de dinheiro, escreveu o blog. Desde sua fundação, em 2003, a empresa conseguiu incorrer em perdas de mais de 290 milhões de dólares, sobre uma receita de apenas 147 milhões de dólares. Informado por uma fonte de que a Tesla esperava vender 20 mil unidades do Model S por ano a 58 mil dólares cada um, o Jalopnik zombou. Mesmo considerando a suposta demanda reprimida entre ambientalistas por um carro como o Model S, esses são objetivos ambiciosos para uma empresa pequena que planeja lançar um produto luxuoso de nicho no mercado fraco. Sinceramente, estamos céticos. Temos visto quanto o mercado pode ser brutal e implacável, e outras montadoras não vão simplesmente abrir mão de sua fatia de mercado para a Tesla. Outros especialistas concordaram com essa afirmação. Contudo, a Tesla abriu o capital em 29 de junho de 2010. Conseguiu 226 milhões de dólares, com as ações da empresa subindo 41% no dia. Investidores
passaram por cima do prejuízo da empresa de 55,7 milhões de dólares em 2009 e dos mais de 300 milhões de dólares que ela gastara em 7 anos. A oferta pública inicial foi a primeira de um fabricante de carros americano desde que a Ford abrira seu capital em 1956. Os concorrentes continuaram a tratar a Tesla como um cachorro-salsicha irritante mordendo seu tornozelo. O CEO da Nissan, Carlos Ghosn, usou o acontecimento para lembrar as pessoas que a Tesla não passava de uma pobre coitada e que a empresa dele tinha planos de produzir até 500 mil carros elétricos em 2012. Cheio de recursos, Musk ampliou algumas equipes de engenharia e formalizou o trabalho de desenvolvimento do Model S. Os principais escritórios da Tesla se mudaram de San Mateo para um prédio maior em Palo Alto, e von Holzhausen aumentou a equipe de design em Los Angeles. Ravidan pulava de um projeto para outro, ajudando a desenvolver a tecnologia para o Mercedes-Benz elétrico, um Toyota RAV4 elétrico e protótipos do Model S. A equipe da Tesla trabalhou rápido dentro de um pequeno laboratório com cerca de 45 profissionais, produzindo 35 veículos de teste RAV4, ao ritmo de 2 carros por semana. A versão alfa do Model S, incluindo partes da carroceria recém-estampada vindas de fábrica em Fremont, um pacote de baterias e uma eletrônica de potência reformulada, foi criada no porão do escritório em Palo Alto. Segundo Ravidan, o primeiro protótipo foi finalizado às 2 horas da manhã. Estávamos tão animados que o dirigimos por ali sem vidro, sem nada no interior e sem capô. 1 ou 2 dias depois, Musk veio checar o veículo, saltou para dentro do carro e o dirigiu até a extremidade oposta do porão, onde passou um tempo sozinho. Ele saiu do veículo e andou em volta dele. E então, os engenheiros se aproximaram para ouvir sua opinião sobre a máquina. Esse processo se repetiria muitas vezes nos meses seguintes. Ele costumava ser positivo, mas criticamente construtivo, disse Ravidan. Tentávamos levá-lo para passeios sempre que tínhamos chance, e ele podia pedir que a direção fosse mais apertada ou algo assim, antes de sair correndo para outra reunião. Foram produzidos cerca de 12 carros Alfa, 2 destinados a fornecedores como a Bosch, para que começassem o trabalho com um sistema de freios, e outros para serem usados em testes e ajustes no design. Executivos da Tesla mantiveram um cronograma muito estrito para o uso dos carros, dando a uma equipe 2 semanas para fazer testes no clima frio e depois despachando imediatamente esse carro Alfa para outra equipe a fim de ajustar o conjunto motriz. Os caras da Toyota e da Daimler ficaram admirados, disse Ravidan. Eles poderiam ter 200 carros Alfa e de várias centenas a 1000 carros Beta. Estávamos fazendo tudo, de testes de colisão até design de interior, com os 15 carros. Isso era incrível para eles. Funcionários da Tesla usavam técnicas semelhantes às de seus colegas da SpaceX para lidar com as altas exigências de Musk. Os engenheiros espertos sabiam que não valia a pena ir a uma reunião e dar notícias ruins sem ter algum tipo de plano alternativo engatilhado. De acordo com Ravidan, uma das reuniões mais assustadoras foi quando precisamos pedir a Elon 2 semanas extras e mais dinheiro para criar outra versão do Model S. Elaboramos um plano, determinando quanto tempo levaríamos para fazer o que precisávamos e quanto custaria. Dissemos a ele que se quisesse o carro em 30 dias, isso exigiria contratar mais gente, e lhe entregamos uma pilha de currículos. Não se diz a Elon que não é possível fazer algo, ou se é enxotado da sala. É preciso ter tudo organizado. Depois que apresentamos o plano, ele disse: "Está bem, obrigado." Todo mundo ficou meio que, caramba, ele não demitiu você. Às vezes, Musk assoberbava os engenheiros da Tesla com seus pedidos. Ele levava um protótipo do Model S para casa no fim de semana e chegava na segunda-feira pedindo umas 80 mudanças. Como nunca escreve nada, Musk memorizava todas as alterações e revisava a lista toda semana para verificar o que os engenheiros haviam consertado. As regras para os engenheiros eram as mesmas aplicadas na SpaceX. Você fazia o que Musk pedia, ou se dispunha a pesquisar as propriedades dos materiais para explicar por que algo não poderia ser feito. Ele sempre dizia: "Traduza isso para a física", disse Ravidan. Quando o desenvolvimento do Model S se aproximava do fim, em 2012, Musk refinou seus pedidos e seu estilo de dissecção. Ele examinava o Model S com von Holzhausen toda sexta-feira no estúdio de design da Tesla, em Los Angeles.
Rosshausen e sua pequena equipe haviam saído do canto da fábrica da SpaceX e conseguindo instalações próprias em formato de hangar perto dos fundos do complexo da empresa. O prédio tinha alguns escritórios e uma grande área aberta, onde vários modelos de veículos e suas partes aguardavam inspeção. Durante uma visita que fiz em 2012, havia um Model S completo, uma versão do esqueleto do Model X, um SUV ainda para ser lançado e uma coleção de pneus e calotas enfileirada contra a parede. Elon afundou no banco do motorista do Model S e von Rosshausen foi para o banco do carona. Os olhos de Musk se moveram depressa por alguns instantes e, em seguida, se fixaram no parasol. Era bege e tinha uma costura visível que passava pela borda e, em certo ponto, deixava o tecido exposto. "Isso está com uma lingueta", disse Musk. Os parafusos que prendiam o parasol também estavam visíveis, e Elon insistiu que toda vez que os via, parecia que pequenas adagas furavam seus olhos. Toda essa situação era inaceitável. "Temos que determinar qual é o melhor parasol do mundo e então fazer um melhor", ordenou. Alguns assistentes que faziam anotações fora do carro registraram o pedido. Esse processo se repetiu com o Model X. Este seria uma fusão de um SUV com uma minivan feita a partir da base do Model S. Von Rosshausen tinha 4 versões do console central do veículo no chão, para serem encaixadas uma após a outra e analisadas por Musk. Entretanto, os dois passaram a maior parte do tempo sofrendo por causa da fileira de assentos do meio. Cada um deles tinha uma base independente para que cada passageiro pudesse ajustar seu banco sem precisar mover toda a fileira. Elon adorava a liberdade que isso dava, mas ficou preocupado ao ver todos os 3 bancos em posições diferentes. O problema é que eles nunca ficarão alinhados, e isso parecerá desleixo. Temos que nos certificar de que não fique muito bagunçado. A ideia de Musk como especialista em design há muito tempo me parece bizarra. Ele é físico por natureza e se comporta como um engenheiro. Portanto, grande parte do que Musk demonstra que ele deveria se encaixar no estereótipo do Vale do Silício de nerd esquisitão que só saberia o que é um bom design se lesse sobre isso num livro. A verdade é que parte disso vale para Musk. E ele transformou isso numa vantagem. Ele é muito visual, pode guardar no cérebro coisas que outros consideram bonitas e depois resgatá-las a qualquer hora. Esse processo o ajudou a desenvolver um olho bom, que ele combinou com as próprias sensibilidades, enquanto também aprimorava a capacidade de expressar em palavras o que quer. O resultado é uma perspectiva confiante e assertiva que reflete o gosto dos consumidores. Assim como Steve Jobs antes dele, Musk é capaz de inventar produtos que os consumidores sequer sabiam que queriam. As maçanetas da porta, a tela touchscreen gigante e visualizar uma identidade comum para todos os produtos e serviços. Elon considera a Tesla uma empresa de produtos, disse von Rosshausen. Está obcecado em que se faça o produto certo. Tenho que produzi-lo para ele e me certificar de que é bonito e atraente. Com o Model X, Musk mais uma vez assumiu o papel de pai para dar forma a alguns dos elementos do design que mais chamam a atenção no modelo. Ele e von Rosshausen perambulavam por um salão do automóvel em Los Angeles quando começaram a reclamar da falta de jeito para se chegar às fileiras de assentos do meio e de trás de um SUV. Pais que já sentiram as costas doerem ao tentarem encontrar um ângulo para pôr uma criança no banco do carro conhecem muito bem essa realidade, assim como qualquer ser humano de tamanho decente que tentou se enfiar na terceira fileira de bancos. Mesmo numa minivan, que supostamente teria mais espaço, quase 1/3 do espaço para entrar está ocupado por uma porta de correr, ponderou von Rosshausen. Se você pudesse abrir o carro de maneira única e especial, poderia realmente ser inovador. Pegamos essa ideia e trabalhamos em 40 a 50 conceitos de design para poder resolver o problema. E acho que acabamos ficando com um dos mais radicais. O Model X tem o que Musk chamou de portas em asa de falcão. São versões com dobradiças das portas em asa de gaivota, encontradas em alguns carros sofisticados, como o DeLorean. Elas sobem num ângulo limitado o bastante para que as portas não raspem num carro estacionado perto do Model X ou batam no teto de uma garagem. O resultado final é que um pai ou uma mãe podem acomodar uma criança num banco da segunda fileira sem precisar se curvar ou se contorcer.
Quando ouviram falar pela primeira vez das portas em asa de falcão, os engenheiros da Tesla ficaram receosos. Lá vinha Musk com mais um pedido maluco. Todos tentaram inventar uma desculpa para não fazermos aquilo, disse Havidan. Você não pode pôr isso numa garagem. Não vai funcionar com coisas como esquis. Então, Elon levou uma versão demo do carro para casa e nos mostrou que as portas podiam ser abertas. Todo mundo reclamou. Sim, numa casa de 15 milhões de dólares, as portas vão abrir bem. Assim como as controversas maçanetas do Model S, as portas do Model X se tornaram uma de suas características mais impressionantes e aquilo que os consumidores mais comentam. Fui um dos primeiros a testá-las com uma cadeirinha de criança, disse Havidan. Temos uma minivan e você tem que ser um contorcionista para colocar a cadeirinha na fileira do meio. Comparado a isso, o Model X era muito fácil. Se é um truque, é do tipo que funciona. Durante minha visita de 2012 ao seu estúdio de design, a Tesla tinha vários veículos de concorrentes no estacionamento próprio. E Musk fez questão de mostrar as limitações de seus assentos em comparação ao Model X. Ele tentou, com esforço de verdade, sentar na terceira fileira de um SUV Acura. Mas, embora a montadora alegasse que o carro tinha espaço para 7 pessoas, seus joelhos ficaram pressionados até o queixo, e ele não coube no banco. Isso é como uma caverna de anão, disse ele. Qualquer um pode fazer um carro grande por fora. O difícil é fazer o grande por dentro. Elon foi de um carro concorrente para outro, explicando os defeitos dos veículos para mim e von Rosshausen. É bom ter uma ideia de como os outros carros são ruins, explicou. Quando tais declarações saem da boca de Musk, por um momento é chocante. Ali está um cara que precisou de 9 anos para produzir cerca de 3.000 carros, zombando de montadoras que fabricam milhões de veículos todo ano. Nesse contexto, sua gozação soa absurda. Musk, porém, aborda tudo de uma perspectiva platônica. Para ele, todas as escolhas de design e tecnologia devem focar o objetivo de tornar um carro o mais próximo possível da perfeição. Como os fabricantes de carros rivais não fazem isso, este é o alvo do julgamento de Musk. É quase uma experiência binária para ele. Ou você está tentando fazer algo espetacular sem nenhuma concessão, ou não está. E se não está, Musk o considera um fracasso. Essa posição pode parecer nada razoável ou tola para quem está de fora, mas a filosofia funciona para Musk e constantemente empurra ele e aqueles que o cercam até seus limites. Em 22 de junho de 2012, a Tesla convidou todos seus funcionários, alguns clientes seletos e a imprensa para ir a uma fábrica em Fremont ver os primeiros sedãs Model S sendo entregues. Dependendo de qual das muitas datas de entrega prometidas o cliente tivesse escolhido, o Model S estava atrasado em algo entre 18 meses e mais de 2 anos. Alguns atrasos foram resultado dos pedidos de Musk por tecnologias exóticas que precisaram ser inventadas. Outros se deram simplesmente em função do aprendizado dessa montadora ainda bastante jovem sobre como produzir um veículo de luxo impecável, bem como de sua necessidade de passar por tentativas e erros a fim de se tornar uma companhia mais madura e refinada. Os convidados ficaram admirados ao verem, pela primeira vez, a fábrica da Tesla. Musk pintara TESLA em letras pretas, enormes, na lateral do prédio, para que aqueles que passassem de carro pela autoestrada ou que sobrevoassem a área ficassem cientes da presença da empresa. O interior da fábrica, antes nos tons escuros e sombrios da General Motors e da Toyota, havia assumido a estética de Musk. Os pisos receberam uma demão de epóxi branco, as paredes e vigas foram pintadas de branco e as máquinas de estampagem de 9 metros de altura eram brancas, mas grande parte do maquinário, como as equipes de robôs, havia sido pintada de vermelho, fazendo o lugar parecer uma versão industrial da oficina do Papai Noel. Assim como fez na SpaceX, Musk pôs as mesas de seus engenheiros no térreo da fábrica, numa área cercada por divisórias rudimentares. Ele próprio tinha uma mesa nessa área também. O evento de lançamento do Model S foi realizado numa seção da fábrica onde os carros são finalizados. Há uma parte do chão com várias reentrâncias e saliências sobre a qual os carros passam, para que os técnicos ouçam qualquer coisa batendo. Também há uma câmara onde se pode esguichar água altamente pressurizada sobre o carro para verificar brechas. Na última inspeção, o Model S é posto sobre uma plataforma de bambu suspensa que, combinada a uma grande quantidade de luz LED, gera um grande contraste para que se possa localizar falhas na carroceria.
Nos primeiros meses em que o Model S saiu da linha de produção, Musk ia a esse palco de bambu inspecionar cada veículo. Ele se abaixava e ficava de quatro embaixo das rodas olhando para cima, disse Hurwitson. Centenas de pessoas haviam se reunido em torno desse palco para ver a primeira dúzia de carros, ou quase isso, sendo entregue a seus proprietários. Muitos funcionários eram operários de fábrica que já haviam sido membros do Sindicato de Trabalhadores da Indústria Automobilística, perdido seus empregos quando a fábrica da NUMMI fechou e agora estavam de volta ao trabalho produzindo o carro do futuro. Eles agitavam bandeiras americanas e usavam viseiras nas cores vermelha, branca e azul. Alguns trabalhadores choraram quando os sedãs foram enfileirados sobre o palco. Até os críticos mais cínicos de Musk teriam fraquejado por um momento ao assistir os procedimentos. Independentemente do que dizem sobre a Tesla receber dinheiro do governo ou exagerar na promessa do carro elétrico, a empresa estava tentando fazer algo grande e diferente, e pessoas estavam sendo contratadas aos milhares como resultado. Com máquinas zumbindo ao fundo, Musk fez um breve discurso e, em seguida, entregou as chaves aos proprietários. Eles dirigiram seus carros para fora da plataforma de bambu e ganharam as portas da fábrica, enquanto funcionários da Tesla ovacionavam o acontecimento por um bom tempo. Apenas 4 semanas antes, a SpaceX havia levado uma carga para a Estação Espacial Internacional e trouxera sua cápsula de volta à Terra. Realizações inéditas para uma empresa privada. Esse feito, combinado ao lançamento do Model S, levou a uma rápida transformação na imagem que o mundo, fora do Vale do Silício, fazia de Musk. O cara que parecia preso a uma ciranda de eternas promessas estava realizando algo, e esse algo era espetacular. Posso ter sido otimista em relação ao prazo de algumas dessas coisas, mas não superestimei o resultado, disse-me Musk durante uma entrevista após o lançamento do Model S. Fiz tudo o que disse que iria fazer. Elon não teve Tallulah ao seu lado para comemorar e compartilhar com ele essa onda de sorte. Eles haviam se divorciado, e Musk começara a pensar em voltar a ter encontros se conseguisse arranjar tempo. Contudo, mesmo com essa confusão em sua vida pessoal, ele alcançara um momento de calma que não experimentava havia muitos anos. Senti principalmente que havia tirado um pouco do peso de meus ombros, disse ele na época. Musk levou os filhos a Maui para encontrar Kimball e outros parentes, o que significou suas primeiras férias de verdade em vários anos. Foi logo depois dessas férias que Elon permitiu, pela primeira vez, que eu desse uma olhada substancial em sua vida. Com os braços queimados de sol, ainda descascando, ele conversou comigo nas sedes da Tesla e da SpaceX, no estúdio de design da Tesla e durante uma projeção em Beverly Hills de um documentário que ajudara a patrocinar. O filme Baseball in Time of Cholera era bom, porém triste, abordando um surto de cólera no Haiti. Acontece que Musk visitara o Haiti antes do Natal, enchendo seu jato de brinquedos e MacBooks Airs para um orfanato. Brian Moser, co-diretor do documentário, me contou que, durante um churrasco, Elon ensinara as crianças a disparar modelos de foguete e, mais tarde, visitara uma vila entranhada na selva, viajando numa canoa. Depois da projeção, eu e Musk ficamos na rua, para nos distanciarmos um pouco da multidão. Comentei que todo mundo quer pintá-lo como o personagem Tony Stark, mas que ele não tem aquele jeito de playboy que bebe uísque enquanto viaja pelo Afeganistão num comboio do exército. Ele reagiu, lembrando o passeio de canoa no Haiti. Fiquei chapado também, com uma bebida que chamam de zombie. Ele sorriu e me convidou para beber algo do outro lado da rua, no Mr. Shaw, para comemorar o lançamento do filme. Tudo parecia estar indo bem para Musk, e ele saboreava o momento. Esse período tranquilo não durou muito, e logo a batalha da Tesla pela sobrevivência recomeçou. No início, a empresa só conseguia produzir 10 sedãs por semana e tinha milhares de pedidos para atender. Vendedores a descoberto, os investidores que apostam que o preço das ações de uma empresa cairá, haviam assumido posições muito elevadas na Tesla, tornando-a uma companhia com mais vendas de ações a descoberto entre 100 das maiores relacionadas pela bolsa Nasdaq. Os pessimistas apostavam que o Model S apresentaria vários defeitos que minariam o entusiasmo pelo carro a ponto de muita gente cancelar seus pedidos. Havia também dúvidas enormes de que a Tesla pudesse aumentar a produção de maneira significativa e fazer isso com lucratividade. Em outubro de 2012, o candidato republicano à presidência, Mitt Romney, chamou a Tesla de perdedora.
criticando outras duas empresas de tecnologia verde apoiadas pelo governo, a fabricante de painéis solares Solyndra e a Fisker, durante um debate com o democrata Barack Obama. Enquanto os céticos apostavam alto no iminente fracasso da Tesla, Musk engatou o modo vanglória. Passou a alardear o objetivo da montadora de se tornar a fabricante de automóveis mais lucrativa do mundo, com margens melhores do que a da BMW. Depois, em setembro de 2012, revelou algo que chocou tanto os críticos quanto os defensores da Tesla. A empresa vinha construindo em segredo a primeira etapa de uma rede de postos de recarga. Revelou a localização de 6 postos, na Califórnia, em Nevada e no Arizona, e prometeu que outras centenas estavam planejadas. A Tesla pretendia criar uma rede global de postos que permitiria aos proprietários do Model S recarregar seus carros rapidamente à beira da estrada durante viagens longas. E eles poderiam fazer isso de graça. Na verdade, Musk insistiu que os donos de um carro Tesla logo poderiam atravessar os Estados Unidos sem gastar um centavo com combustível. Os motoristas do Model S não teriam qualquer dificuldade para encontrar esses postos de recarga, porque os computadores de bordo os guiariam para o posto mais próximo e porque Musk e von Rosshausen haviam criado monólitos vermelhos e brancos gigantes para sinalizar a presença dos postos. Os postos de super recarga, como a Tesla os chamou, representavam um enorme investimento da empresa apertada de dinheiro. Seria fácil argumentar que gastar dinheiro nesse tipo de coisa num momento tão precário da história do Model S e da Tesla era algo entre uma estupidez e uma loucura total. Com certeza, Musk não teria a audácia de tentar reformular o conceito do que é um automóvel e, ao mesmo tempo, construir uma rede de energia com um orçamento equivalente ao que a Ford e a ExxonMobil gastam em suas festas de fim de ano. Mas era exatamente esse o plano. Musk, Straubel e outros na Tesla tinham planejado havia muito tempo a jogada de tudo ou nada e criado certas características no Model S com os postos de super recarga em mente. Embora o lançamento do Model S e da rede de recarga tinham angariado para a Tesla 1 tonelada de manchetes, continuava incerto se a boa vontade da mídia e as boas vibrações durariam. Sérias concessões haviam sido feitas à medida que a Tesla corria para disponibilizar o Model S no mercado. O carro tinha alguns novos recursos espetaculares. No entanto, todo mundo na empresa sabia que, no que se refere a sedãs de luxo, o Model S não se equiparava, recurso a recurso, aos carros da BMW e da Mercedes-Benz. As primeiras milhares de unidades do Model S, por exemplo, foram despachadas sem os sensores de estacionamento e o controle de velocidade auxiliado por radar, comuns em outros carros sofisticados. Era ou contratar uma equipe de 50 funcionários imediatamente para viabilizar uma dessas coisas, ou implementá-las o mais rápido e o melhor que se podia, ponderou Havidan. Os pequenos ajustes e acabamentos também provaram ser difíceis de explicar. Os primeiros usuários podiam tolerar um limpador de para-brisa descontrolado por alguns dias, mas queriam ver assentos e para-sóis que correspondessem aos $100.000 pagos no carro. Embora tivesse feito o máximo para encontrar os materiais da melhor qualidade, a Tesla às vezes tinha dificuldade de convencer os melhores fornecedores a levá-la a sério. Segundo von Rosshausen, as pessoas duvidavam muito que entregaríamos 1000 Models S. Isso era frustrante, porque dentro da empresa tínhamos o empenho para fazer o carro perfeito, mas não conseguíamos o mesmo compromisso fora dela. Como aconteceu com o Parasol, tivemos que recorrer a um fornecedor de terceira categoria e depois tentar remediar a situação quando o carro já havia começado a ser despachado. As questões estéticas, porém, eram o de menos comparadas a um conjunto tumultuado de circunstâncias internas, revelado em detalhes pela primeira vez neste livro, que ameaçava levar a companhia de novo à falência. Musk contratara George Blankenship, ex-executivo da Apple, para gerenciar suas lojas e as operações no centro de serviços ao cliente. Na Apple, Blankenship trabalhava a apenas algumas salas de distância de Steve Jobs e recebeu crédito pelo desenvolvimento de grande parte da estratégia da Apple Store. Quando a Tesla o contratou, a imprensa e o público se agitaram, prevendo que ele faria algo espetacular e em desacordo com as tradições da indústria automotiva. Blankenship fez isso em parte. Ele ampliou o número de lojas da Tesla dentro e fora do país e as imbuiu no clima da Apple Store. Além de exibir o Model S, as lojas da Tesla vendiam casacos de moletom com capuz e bonés,
e tinham uma área nos fundos onde as crianças encontravam lápis de cor e livros de colorir da empresa. Blankenship me levou para conhecer uma loja no Santana Row, um chamativo shopping em San José. Ele parecia um tipo cordial e com jeito de vovô que via a Tesla como sua chance de fazer a diferença. Segundo ele, o vendedor típico quer lhe vender um carro na hora para reduzir seu estoque. O objetivo aqui é desenvolver uma relação com a Tesla e os veículos elétricos. A empresa, disse ele, queria transformar o Model S em mais do que um carro. O objetivo era transformá-lo em um objeto de desejo, assim como o iPod e o iPhone. Blankenship observou que a Tesla tinha mais de 1000 reservas para o Model S na época, a grande maioria das quais fora feita sem os clientes fazerem um test drive. Boa parte desse interesse inicial resultava da aura em torno de Musk, que Blankenship disse que se parecia com Jobs, mas com uma obsessão por controle menor. Este é o primeiro lugar em que trabalho que vai mudar o mundo, disse Blankenship, alfinetando a natureza às vezes fútil dos aparelhos da Apple. Embora Musk e Blankenship tenham se dado bem no início, a relação dos dois se desintegrou nos últimos meses de 2012. A Tesla tinha, de fato, um grande número de reservas nas quais os interessados tinham dado $5.000 pelo direito de comprar um Model S e entrar na fila de espera. Contudo, a empresa lutava para transformar essas reservas em vendas de verdade. Os motivos por trás desse problema parecem incertos. Pode ser que as reclamações sobre o interior do carro e os primeiros problemas mencionados em fóruns da Tesla e de outros sites estivessem criando preocupações no público. Faltavam também à empresa opções de financiamento para aliviar o impacto de se comprar um carro de $100.000 enquanto a incerteza rondava o mercado de revenda do Model S. Você podia acabar como o proprietário do carro do futuro, ou podia gastar 6 dígitos num fracasso dotado de um pacote de baterias que perdem sua capacidade e sem nenhum comprador para revendê-lo. Na época, os centros de serviço ao cliente da Tesla também eram terríveis. Os primeiros carros não eram confiáveis e os clientes estavam sendo enviados aos bandos para centros despreparados para lidar com tal volume de demanda. Muitos potenciais clientes preferiam adiar para ver se a empresa continuaria viável. Como Musk explicou, o boca a boca sobre o carro foi péssimo. Em meados de fevereiro de 2013, a Tesla mergulhara numa crise. Se não conseguisse converter logo suas reservas em compras, a fábrica ficaria ociosa, o que lhe custaria uma quantidade imensa de dinheiro. E se a notícia sobre a redução do ritmo de trabalho na fábrica se espalhasse, suas ações provavelmente despencariam. Os potenciais compradores se tornariam ainda mais cautelosos e os vendedores a descoberto sairiam ganhando. A gravidade do problema fora escondida de Musk, mas, assim que tomou conhecimento dela, ele agiu do modo tudo ou nada que lhe é característico. Elon foi atrás de funcionários dos setores de recrutamento, do estúdio de design, da engenharia, do financeiro e de onde mais pudesse encontrá-los, e ordenou-lhes que pegassem o telefone, ligassem para todos os clientes que tinham feito reservas e fechassem as compras. Se não fecharmos as compras, estamos ferrados, disse ele aos funcionários. Portanto, não me importa o trabalho que vocês estejam fazendo. A nova função de vocês é fechar compras. Ele pôs Jerome Guillen, ex-executivo da Daimler, como responsável por solucionar problemas de serviço ao cliente. Demitiu líderes sênior, cujos desempenhos considerou abaixo da média, e promoveu uma enxurrada de júniors que vinham se destacando em suas áreas. Também fez um anúncio garantindo pessoalmente o preço de revenda do Model S. Os clientes poderiam revender seus carros pelas tarifas médias praticadas na época para sedãs de luxo similares, com Musk pondo seus bilhões como garantia. Em seguida, tentou montar o último plano B, caso suas manobras não funcionassem. Na primeira semana de abril, Musk procurou seu amigo Larry Page, do Google. De acordo com pessoas a par da conversa, Musk expressou suas preocupações com a capacidade da Tesla de sobreviver às semanas seguintes. Não apenas aqueles que haviam feito reservas estavam deixando de convertê-las nos pedidos na velocidade que ele esperava, como os compradores existentes também tinham passado a adiar seus pedidos, a saberem sobre recursos e novas opções de cores que seriam implementados. A situação era tão ruim que a Tesla tivera que fechar sua fábrica. Oficialmente, a companhia alegou que precisava realizar uma operação de manutenção, o que tecnicamente era verdade, mas a fábrica teria continuado a funcionar se os pedidos tivessem sido fechados conforme o esperado. Musk explicou tudo isso a Page e, em seguida,
fechou um acordo via aperto de mão para o Google adquirir a Tesla. Embora Musk não quisesse vendê-la, o acordo parecia o único caminho viável para o futuro da montadora. Seu maior temor em relação a uma aquisição era de que o novo proprietário não se preocupasse em concretizar os objetivos da Tesla. Ele queria se certificar de que a empresa produziria um carro elétrico para o mercado de massa. Musk propôs termos segundo os quais ele permaneceria no controle da Tesla por 8 anos, ou até a companhia começar a produzir um carro para o mercado de massa. Também pediu um acesso a 5 bilhões de dólares em capital para as expansões na fábrica. Alguns advogados do Google discordaram dessas exigências, porém, Musk e Page mantiveram as conversas sobre o acordo. Considerando o valor da Tesla na época, especulava-se que o Google teria de desembolsar 6 bilhões de dólares por ela. Enquanto Musk, Page e os advogados do Google discutiam os termos de uma aquisição, um milagre aconteceu. Os cerca de 500 funcionários que Musk havia convertido em vendedores de carro logo fecharam a venda de um volume enorme de veículos. A Tesla, a qual só restavam algumas semanas com dinheiro no banco, vendeu unidades suficientes no período aproximado de 14 dias e conseguiu um trimestre fiscal espantoso. Ela chocou Wall Street em 8 de maio de 2013 ao apresentar seu primeiro lucro como empresa de capital aberto, 11 milhões de dólares sobre 562 milhões de dólares em vendas. Conseguiu vender 4.900 sedãs Model S nesse período. O anúncio fez suas ações subirem de 30 para 130 dólares em julho. Apenas algumas semanas depois de revelar seus resultados no primeiro trimestre, a Tesla saldou seu empréstimo de 465 milhões de dólares com o governo antecipadamente e com os juros. De repente, a empresa parecia ter vastas reservas de dinheiro à disposição e os vendedores a descoberto foram obrigados a suportar perdas maciças. O desempenho sólido das ações aumentou a confiança dos consumidores, criando um círculo virtuoso para a montadora. Com a venda de unidades e o valor da empresa subindo, o acordo com o Google já não era necessário. A Tesla se tornara cara demais para ser comprada. As negociações com o Google foram encerradas. O que aconteceu em seguida foi o verão de Musk. Ele pôs sua equipe de relações públicas em alerta total, afirmando que queria tentar fazer um anúncio por semana. A empresa jamais conseguiu estabelecer esse ritmo, mas de fato fez uma declaração após outra. Musk deu uma série de entrevistas coletivas que abordaram o financiamento de um Model S, a construção de mais postos de recarga e a abertura de mais lojas. Durante um desses anúncios, ele salientou que os postos de recarga da Tesla funcionavam com energia solar e tinham baterias locais para armazenar a eletricidade excedente. Brinquei que, mesmo que houvesse um apocalipse zumbi, ainda seria possível viajar pelo país usando o sistema de recarga da Tesla. Contou Musk, dificultando muito as coisas para os CEOs de outros fabricantes de automóveis. Entretanto, o maior evento, de longe, foi o realizado em Los Angeles, onde a montadora revelou outro recurso secreto do Model S. Em junho de 2013, a Tesla apresentou os protótipos de veículos saídos de seu estúdio de design em Los Angeles e convidou proprietários de carros da marca e a mídia para uma espalhafatosa soirée noturna. Centenas de pessoas compareceram, dirigindo seus carros sedãs Model S pelas ruas precárias de Hawthorne e estacionando-os entre o estúdio de design e a fábrica da SpaceX. O estúdio fora convertido em um lounge. A iluminação era suave e o piso fora coberto de grama sintética e arrumado em níveis que formavam platôs onde os convidados podiam se misturar ou desabar em sofás. Mulheres de vestido preto justo circulavam pela multidão servindo bebidas. No sistema de som tocava Get Lucky, da dupla Daft Punk. Um palco fora montado na frente da sala, mas antes de subir ali, Musk se misturou à massa. Era evidente que ele se tornara um superstar para os proprietários de um Tesla, o equivalente exato de Steve Jobs para os fiéis da Apple. Pessoas o rodeavam e pediam para tirar fotos. Enquanto isso, Straubel permaneceria de lado, com frequência totalmente sozinho. Depois que os convidados beberam um pouco, Musk forçou sua passagem por entre a multidão e foi até a frente da sala, onde antigos comerciais de TV projetados numa tela acima do palco mostravam famílias parando em postos da Chevron e da Esso. As crianças ficavam felizes ao ver o tigre, o mascote da Esso. Gasolina é uma coisa estranha para amar, disse Musk. Foi então que ele trouxe um Model S para o palco. Um buraco se abriu no chão abaixo do carro. O tempo todo, disse Musk,
havia sido possível substituir o pacote de baterias embaixo do Model S em questão de segundos. A empresa só não havia contado a ninguém sobre isso. A Tesla disponibilizaria a troca de baterias em seus postos como uma opção mais rápida à recarga. As pessoas poriam o carro sobre um buraco onde um robô retiraria o pacote de baterias e instalaria outro, novo, em 90 segundos, a um custo equivalente ao de um tanque de gasolina. A única decisão que precisa ser tomada ao se chegar a um de nossos postos é se prefere mais rápido ou de graça, disse Musk. Nos meses seguintes, alguns acontecimentos começaram a sabotar a boa fase de Musk. O The New York Times publicou uma crítica contundente sobre o carro e seus postos de recarga, e 2 sedãs Model S pegaram fogo após se envolverem em colisões. Contrariando a sabedoria convencional das relações públicas, Musk procurou o repórter e usou dados extraídos do carro para minar suas afirmações. Musk escreveu, ele próprio, uma contestação mal-humorada enquanto estava de férias em Aspen com Kimball, um amigo, e Antônio Gracias, membro do conselho da Tesla. Em outras palavras, seria um grupo de relações públicas que faria algo assim, disse Gracias. Elon sentiu como se aquilo fosse o problema mais importante enfrentado pela Tesla na época. E é sempre assim que ele age e prioriza as coisas. Aquilo podia acabar com o carro e representava uma ameaça à existência da companhia. Tem havido momentos em que seu estilo não convencional nesse tipo de situação faz com que eu me retraia? Sim, mas confio que no fim dará certo. Musk teve uma atitude semelhante ao lidar com o caso dos incêndios, declarando numa entrevista coletiva que o Model S é o carro mais seguro dos Estados Unidos, incorporando ao veículo um escudo de titânio sob a carroceria e placas de alumínio, para desviar e destruir detritos e manter o pacote de bateria seguro. Os incêndios, a ocasional crítica ruim, nada disso teve efeito sobre as vendas da Tesla ou o preço das ações. A estrela de Musk brilhava cada vez mais enquanto o valor de mercado da montadora subia para metade do valor da General Motors e da Ford. A Tesla promoveu outro evento para a imprensa em outubro de 2014 que consolidou a posição de Musk como novo titã da indústria automobilística. Ele revelou uma versão supercarregada do Model S com 2 motores, um na frente e o outro atrás, que podia ir de 0 a 96 km/h em 3,2 segundos. A empresa transformara o sedã num supercarro. É como decolar de um porta-aviões, disse Musk. É uma loucura. Elon também apresentou um novo conjunto de softwares para o Model S, que lhe dava funções de piloto automático. O carro tinha um radar para detectar objetos e avisar sobre possíveis colisões e podia guiar-se sozinho via GPS. Mais tarde, você poderá chamar o carro, disse Musk. Ele irá até onde você estiver. Há também outra coisa que eu gostaria de fazer, e muitos de nossos engenheiros estarão ouvindo isso em tempo real. Gostaria que o conector de carga se plugasse sozinho no carro, mais ou menos como uma cobra articulada. Acho que provavelmente faremos algo assim. Milhares de pessoas esperaram horas na fila para ver Musk demonstrar essa tecnologia. Ele fez piadas durante a apresentação e brincou com o entusiasmo da multidão. O homem que era desajeitado diante da imprensa nos tempos do PayPal, agora era dono de uma desenvoltura do palco única. Uma mulher em pé ao meu lado, na multidão, achou que fosse desmaiar de emoção quando Musk subiu ao palco. Um homem perto de mim disse que queria um Model X e acabara de oferecer $15 mil a um amigo para subir de posição na lista de reservas e ser possível candidato ao modelo número 700. O entusiasmo, combinado à habilidade de Musk de gerar atenção, foi emblemático de quanto a pequena montadora e seu excêntrico CEO haviam ido longe. Fabricantes automotivos rivais fariam qualquer coisa para despertar tanto interesse e estavam basicamente atônitos enquanto a Tesla os pegava de surpresa e mostrava mais resultados do que eles haviam imaginado ser possível. Enquanto a febre do Model S se espalhava pelo Vale do Silício, visitei o pequeno laboratório de pesquisa e desenvolvimento da Ford em Palo Alto. O diretor do laboratório na época era um engenheiro de rabo de cavalo e sandálias chamado Jay Julie, que sentia muita inveja da Tesla. Dentro de cada Ford, havia dezenas de sistemas de computadores feitos por empresas diferentes que precisavam falar umas com as outras e trabalhar em conjunto. Era uma complexidade confusa que aumentara com o passar do tempo. Simplificar a situação era quase impossível àquela altura, sobretudo para uma companhia como a Ford, que precisava produzir centenas de milhares de carros por ano e não tinha condições de parar e reiniciar o processo.
Já a Tesla começara do zero e fizera seu próprio software o centro do Model S. Julie teria adorado ter a mesma oportunidade. O software é, sob muitos aspectos, o coração da experiência do novo carro, explicou. Do conjunto motriz aos avisos sonoros do veículo, um software é usado para criar um ambiente expressivo e agradável. O nível de integração deste com o resto do Model S é realmente impressionante. A Tesla é um benchmark para o que fazemos aqui. Não muito tempo depois, Julie deixou a Ford e se tornou engenheiro de uma startup sigilosa. Havia pouca coisa que a grande indústria de automóveis pudesse fazer para retardar a Tesla. Contudo, isso não impedia os executivos concorrentes de tentar criar obstáculos sempre que possível. Por exemplo, a Tesla queria chamar seu carro de terceira geração de Model E, para que sua linha de veículos fosse formada pelos Models S, E e X. Mais uma brincadeira de Musk. Entretanto, o CEO da Ford na época, Alan Mulally, impediu a empresa de usar o nome, ameaçando processá-la. Então, telefonei para Mulally e disse: Alan, você está apenas de sacanagem com a gente ou realmente vai fazer um Model E? Contou Musk. E não sei bem qual das duas opções é pior, entende? Faria muito mais sentido se estivessem apenas nos sacaneando, porque lançar um Model E àquela altura, quando nós tínhamos os Models S e X, ia parecer ridículo. Embora a Ford tinha feito o Model T 100 anos atrás, ninguém mais pensa em Model como algo da Ford. Parecia que haviam roubado a nossa ideia. Então por que roubar o E da Tesla? Como se fossem uma espécie de exército fascista marchando pelo alfabeto, quase como um ladrão de Vila Sésamo. E ele respondeu: Não, com certeza vamos usar o nome. E retruquei: não acho que seja uma boa ideia, porque todo mundo vai ficar confuso. Não vai fazer nenhum sentido. As pessoas não estão acostumadas com a Ford tendo um Model hoje em dia. Vocês costumam usar nomes como Ford Fusion. E ele disse que não, os caras da Ford realmente queriam ir em frente com aquilo. Foi terrível. Depois disso, a Tesla registrou a marca Model Y como outra piada. Na verdade, Ford nos telefonou na cara de pau e disse: Sabemos que vocês registraram o Model Y. É isso que vocês vão usar em vez de Model E? Contou Musk. Eu disse: Não, isso é uma piada. S, E, X, Y. Como se lê? Mas acontece que a lei de marcas registradas é um negócio sério. O que Musk fizera e os fabricantes de automóveis rivais deixaram de fazer ou não tiveram meios de combater fora transformar a Tesla em um estilo de vida. Ela não apenas vendia um carro a alguém, vendia uma imagem, uma sensação de ter acesso ao futuro, um relacionamento. A Apple fez o mesmo décadas atrás com o Mac e depois de novo com o iPod e de novo com o iPhone. Mesmo aqueles que não eram fiéis à Apple foram sugados para o seu universo depois de comprarem um de seus aparelhos e baixarem softwares como o iTunes. É difícil conseguir esse tipo de relacionamento se você não controla ao máximo o estilo de vida da sua companhia. Fabricantes de PCs que compram seus softwares da Microsoft, seus chips da Intel e seus designs da Ásia jamais poderiam produzir equipamentos tão bonitos e completos quanto os da Apple. Eles também não conseguiriam reagir a tempo quando a Apple levou essa expertise para novas áreas e cativou usuários com seus aplicativos. Pode-se ver que Musk trata o carro como um estilo de vida na política da Tesla de renunciar aos modelos do ano. A montadora não chama seus carros de 2014 ou 2015 e também não faz promoções do tipo todos os modelos 2014 do estoque precisam ser vendidos e abrir espaço para os novos modelos. A empresa produz o melhor Model S possível na época, e é isso que o cliente recebe. Isso significa que a Tesla não desenvolve e guarda um monte de novos recursos ao longo do ano para depois lançar todos de uma vez num novo modelo. Ela os acrescenta à medida que ficam prontos à linha de produção. Alguns clientes podem se sentir frustrados por perder uma ou outra novidade. A Tesla, porém, consegue fazer a maioria dos aprimoramentos como atualizações de software que todo mundo recebe, oferecendo surpresas agradáveis a todos os proprietários de um Model S. Para o dono, o estilo de vida todo elétrico se traduz numa existência menos conturbada. Em vez de ir a um posto de gasolina, apenas se pluga o carro à noite na tomada, um hábito familiar para qualquer um que tenha um smartphone. O carro começa a ser recarregado imediatamente,
Ou então, o proprietário pode entrar no sistema do Model S e programar a recarga para tarde da noite, no horário das tarifas de eletricidade mais baixas. Os proprietários de um Tesla não apenas escapam dos postos de gasolina, a maioria deles consegue se livrar das visitas a mecânicos. Um veículo tradicional precisa de óleo e trocas de fluidos de transmissão para lidar com todos os atritos, desgastes e danos produzidos por milhares de peças em movimento. O design mais simples do carro elétrico elimina esse tipo de manutenção. Tanto o Roadster quanto o Model S também se beneficiam do que é conhecido como frenagem regenerativa, que prolonga a vida útil dos freios. Em situações de para e anda, o Tesla freia pondo o motor em inversão de marcha por meio do software e reduzindo a velocidade das rodas, em vez de usar pastilhas de freio e atrito para segurá-las. Durante esse processo, o motor gera eletricidade e a canaliza para as baterias. É por isso que os carros elétricos conseguem uma quilometragem melhor no trânsito da cidade. A Tesla ainda recomenda que os proprietários façam revisão uma vez por ano em seus Model S, mas apenas para, num exame rápido do veículo, verificar se algum dos componentes está se desgastando prematuramente. O método de manutenção da Tesla é filosoficamente diferente daquele usado pela indústria automotiva tradicional. A maioria das concessionárias obtém a maior parte de seu lucro com serviços feitos nos carros. Tratam os veículos como um serviço de assinatura, esperando que os donos destes visitem seus centros de serviços ao cliente muitas vezes por ano durante muitos anos. Esse é o principal motivo pelo qual as concessionárias têm lutado para impedir a Tesla de vender carros diretamente aos consumidores. O objetivo final é fazer com que o cliente nunca precise levar o carro de volta depois de comprá-lo, disse Ravidan. As concessionárias cobram mais do que os mecânicos independentes, porém, dão às pessoas a tranquilidade de que seus carros estão sendo cuidados por alguém especializado numa marca específica de veículo. A Tesla obtém seus lucros com a venda inicial do carro e depois com algum serviço de software opcional. Comprei o Model S número 10, disse Konstantin Othmer, um gênio dos softwares do Vale do Silício e empreendedor. Era um carro incrível, mas tinha praticamente todo tipo de problema sobre o qual se poderia ter lido nos fóruns. Eles prometeram consertar tudo, e por isso resolvi rebocar o carro até a loja para não acrescentarem nenhuma quilometragem. Fui lá para um serviço anual e eles arrumaram tudo, de modo que o carro ficou melhor do que quando era novo. Foi cercado por cordões de veludo no centro de serviços. Foi bonito. O modelo da Tesla não é apenas uma afronta ao modo como as montadoras e as concessionárias fazem negócio. É uma aposta mais sutil no modo como os carros elétricos representam uma nova maneira de pensar o automóvel. Todas as empresas do ramo logo seguirão os passos da Tesla. Oferecerão alguma forma de atualização de seus veículos remotamente. Contudo, a praticidade e a abrangência dessas atualizações serão limitadas. Não se pode fazer uma troca de vela de ignição ou uma substituição de correia dentada remotamente, explicou Ravidan. Com um carro a gasolina, é preciso levantar o capô em algum momento, o que obriga a levar o carro a uma oficina de concessionária. Não há nenhum incentivo real para a Mercedes dizer: você não precisa trazer o carro aqui, porque isso não é verdade. A Tesla também está na vanguarda por ter projetado internamente muitos componentes essenciais de seus carros, incluindo o software que comanda todo o veículo. Se a Daimler quiser mudar o visual de um medidor, precisa entrar em contato com um fornecedor a meio mundo de distância e depois esperar uma série de aprovações, ponderou Ravidan. Demoraria 1 ano para mudar a aparência do P do painel de instrumentos. Na Tesla, se Elon decide que quer a imagem de um coelho em cada medidor para a Páscoa, ele pode ter isso em algumas horas. Quando a Tesla se tornou uma estrela na indústria americana moderna, seus rivais mais próximos foram eliminados. A Fisker Automotive pediu falência e foi comprada por uma empresa de autopeças chinesas em 2014. Um de seus principais investidores era Ray Lane, investidor de risco da Kleiner Perkins Caufield Breyers. Lane tirara da Kleiner Perkins a chance de investir na Tesla ao preferir apoiar a Fisker. Uma decisão desastrosa que manchou o nome da firma e sua reputação. A Better Place foi outra startup que gozava de mais publicidade do que a Fisker e a Tesla juntas, e levantou quase $1 bilhão para produzir carros elétricos e postos para troca de bateria.
a empresa nunca produziu muita coisa e declarou falência em 2013. Os caras que, como Straubel, estavam na Tesla desde o início, logo lembram as pessoas que a chance de criar um carro elétrico espetacular estava ali o tempo todo. Não é como se tivesse havido uma corrida envolvendo essa ideia e tivéssemos chegado em primeiro lugar, disse Straubel. Com frequência. Esquece que em retrospecto as pessoas achavam que essa era a pior oportunidade de negócios do planeta. Os investidores de risco estavam todos fugindo disso. O que diferenciou a Tesla da concorrência foi a disposição de perseguir essa visão sem concessões, um compromisso total de cumprir os padrões de Musk.